Senhor Jesus Cristo. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor? A alegria do Senhor. Então se alegre na presença dele, meus irmãos. Porque Jesus, ele está aqui. Glória a Deus. Operando ele, quem impedirá? E eu cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos com a palavra do Senhor nessa noite. Abra tua Bíblia comigo. No livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Em nome de Jesus. Livro de Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Todos acharam em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, por misericórdia. Glória a Deus. Livro de Gálatas, capítulo de número 5. Exortação a conservar a liberdade do cristão. Aqui Paulo estava exortando os Gálatas para eles conservar a liberdade cristã. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade, como Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Glória a Deus. Amém? Estai firmes. Estai, pois, firmes na liberdade, como que Cristo nos libertou, meus irmãos. Glória a Deus. E nos libertou para nós voltar atrás, para a escravidão ou para a liberdade? Quem crê que Jesus te libertou para servir Ele? Glória a Deus. Quem crê que Jesus te libertou não para você voltar nas velhas fábulas do velho homem, a velha mulher, a velha criatura. Quem crê que quando Jesus liberta, ele disse: o Filho do Homem nos libertar verdadeiramente, vós sereis. Então, se Jesus libertou verdadeiramente, nós estamos o quê? Livres. Ele diz também em 2 Coríntios 3,17, ele diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glória. Coríntios, Paulo dizendo para a igreja de Coríntios, meus irmãos. Ele está falando primeiro, ele fala o quê? Ora, primeiro tem que orar. O Senhor, ele está falando do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, ele já tinha partido, porque Saulo teve encontro com Jesus. Jesus já tinha partido, já tinha voltado. Aí ele diz: o Senhor é Espírito. Ele foi, mas ele voltou. O Consolador dele sem nós, ele é Espírito. Então, se ele é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, ali tem liberdade. Por que tem liberdade? Porque ele nos libertou da escravidão. E ele vem nos dizendo, meus irmãos, na palavra dele, o tempo todo, como ele também vem dizendo lá no livro de Efésios, para nós revestir. Mas revestir de quem? Do velho homem ou do novo? Do novo homem. O novo homem que foi formado, porque ele disse que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez. Você quer algo novo na sua vida?
Abre mão do velho. Do velho que ele está falando não é das pessoas dessa terra, dos hábitos que não agradam a Deus. Ele ensina nós, para nós revestir, meus irmãos, das armaduras de Deus. Ele diz: vós filhos, sejam obedientes. A obediência ela quebra a maldição. Mas o que está falando, seja obediente no Senhor, na palavra. Porque aqui está falando é no filho terreno, é no filho espiritual. Porque a palavra do Senhor vem dizendo para mim e para você, meus irmãos, enquanto nós aceitamos Jesus, nós deixamos de ser uma criatura. Agora nós nos tornamos filhos. Filhos co-herdeiros de Cristo. Aquele que tem herança. Porque só tem herança aquele que abriu mão de ser criatura para se tornar filho. Tem pessoas que batem na tecla, São José, dizendo: eu estou na igreja, eu vou na igreja, mas de igreja não tem nada. E se nós for entender, nós somos igreja. Igrejas são pessoas reunidas. Quando a palavra do Senhor mostra para nós, meus irmãos, como fala no livro de Marcos, capítulo 5, o poder que Jesus deu para transformar a liberdade. Imagina, naquela época, lá no livro de Mateus 5, Gadareno, aquele homem que vivia acorrentado. Aquelas correntes prendiam ele, mas nem as correntes curavam, porque era uma legião de demônios. Mas somente uma palavra, Jesus nem tocou nele. Ele disse: sai dele, espírito imundo. E a Bíblia fala que a partir daquele momento, aquele homem que serviu o Senhor, ele foi testemunho. E quantos hoje têm ouvido a palavra diariamente e não quer servir a Deus? Prefere servir ao mundo. Às vezes está aqui, está dando glória a Deus, aleluia. Como um dia eu vi uma missionária pregando algo, meu irmão, que me chamou muita atenção. Que tem crente dentro da igreja, sapateia, fala em línguas, profecia, mas lá fora, cavalga de Satanás. As atitudes, as palavras, não convém com o cristão. Aí, sem querer, às vezes acaba soltando algo no meio da gente. Aí a Bíblia fala que os meus sinais acompanharão aqueles que me servem. Mas aqueles que estão servindo o mundo também têm sinais. A Bíblia nos relata que virão muitos assim no meu nome. Muitos até vai dizer que o Cristo está aqui, mas não vai estar não, meu irmão. Tem pessoas que elas confundem muito a unção com a emoção. A emoção é aquilo que você sente dentro da igreja, mas depois quando você vai embora, você continua vazio. Isso é emoção. Porque não tem como uma pessoa ela ser cheia do Espírito Santo, ser batizada com o Espírito Santo, e quando chegar em casa começar a reclamar: mas eu não me senti tão sozinho, ninguém quer ficar perto de mim, ninguém gosta de mim. Aí eu fui para lá sozinho, eu voltei sozinho. Essa pessoa nunca recebeu o Espírito Santo. Eu provo isso para vocês. Porque uma pessoa que recebe o Espírito de Deus, a Bíblia fala que ainda ele passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Eu estou falando da sombra da morte. Pode estar com leite no hospital, o médico pode chegar e desenganar pela medicina, mas ela vai entender que ela serve um Deus, que ele diz assim, ó: e passarás o céu e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Meus irmãos, nós temos que entender, a Bíblia nos mostra que Saulo, ele perseguia a igreja, mas quando ele teve um encontro, mesmo quando lançava ele na cadeia, em vez de murmurar o que ele fazia,
ele adorava, ele cantava hinos e louvor de adoração ao Senhor. Agora os crentes de hoje não. Se tropeçou, cara, não, porque eu sou servo do Senhor, não pode tropeçar, não. Tem dia que acorda, está desanimado, mas eu sirvo a Deus, sou servo de Deus. O que isso tem a ver, meus irmãos? O sol é para todos, a chuva é para todos. Até a colheita, meus irmãos, tem pessoas que não são cristãos, olhem. Eu provo para você na Bíblia, que a Bíblia fala que nunca viu o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Às vezes você está aí buscando o Senhor na justiça, Deus está cuidando da sua descendência lá fora. Então, tem pessoas que acham só porque eles estão na presença do Senhor, só eles que vão colher, né? Enquanto você está aqui, Deus está dando a colheita para aqueles que são sua parentela, que às vezes não está tendo força para mim. Da mesma forma que um dia eu e você não tinha força para vir para casa do Senhor, tinha alguém orando para mim, para você. Nós temos que entender que aquilo que nós colhemos um dia, se foi bom para nós temos que orar a Deus para que as pessoas também colhem. Porque Deus, Ele tem abundância para todos. Tem gente que acha que se orar para outros, eu vou pegar guerra, vou pegar retaliação, não vou aguentar. Eu pergunto, você serve a Deus? É Deus que faz ou é você? O crente, quando ele tem medo de orar, quando ele tem medo de profetizar na vida dos outros, é ele dizer, eu estou em pecado, tem brecha, e o inimigo vai entrar e vai me destruir. Agora o crente que ele tem a vida com Deus, eu vou orar porque eu creio que o Deus que eu sirvo, da mesma forma que ele operou na minha vida, ele vai operar na vida de quem orar. Eu entender que eu não posso, mas o Espírito do Senhor que habita em mim, Ele pode todas as coisas. Eu quero que você entenda nessa noite, meus irmãos. Eu não vim aqui para pregar bonito, para falar bonito. Eu vim para falar da palavra do Senhor. E Ele diz que passará céu e terra, mas a minha palavra jamais passará. A palavra do Senhor vem dizendo no livro de Salmos, aquele que habita, não está falando aquele que não habita, no meu esconderijo. Qual é o esconderijo nosso com Deus? A sombra dele, do onipotente. Vai descansar. Então o meu descanso e o seu é somente debaixo das asas do Senhor. Porque ele diz que enviaria anjos. Tem anjos descendo e subindo o tempo todo. Tem anjos nos guardando, meus irmãos, porque se não fosse pela misericórdia do Senhor, o inimigo já tinha nos devorado vivo. Ele ia nos matar, não, ele engolia vivo. Porque da mesma forma que Deus tem poder, o inimigo também tem. Mas ele só toca se Deus permitir. A Bíblia fala que ele faz sinais, se possível, enganaria o escolhido, até estremece. Lembra quando Paulo chega na ilha de... nem lembro qual que é a ilha, mas vou tentar lembrar aqui. Chegou numa ilha lá, e quando ele apresentou o cajado, aí todos falaram, nós também tem. Aí quando ele vai, toca cobra. Quando ele toca o cajado, ele vira uma cobra. Os outros tocam, viram uma cobra também. E eles eram o que? Se via Deus estranho. E ele falou com Paulo, esse sinal nós também fazemos. Só que ali Deus permitiu que a cobra, com o cajado de Paulo, transformou na cobra e engoliu todas as outras. Acho que é a ilha de Malta. Então, para nós entender que Deus, Ele faz sinais, mas o sinal de Deus não é igual ao mundo. Ele tem diferença. Porque senão a palavra dele não dizia, outra vez verá a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Os que são de Deus e não são. Fala lá em Malaquias 3,18. Então outra vez verá. Então se nós observar, vai ter diferença sim. No comportamento, no jeito de falar, no jeito de vestir, no jeito de andar. No dia a dia, meus irmãos, vai dar sinais.
Porque Deus, Ele é Deus, Ele não deixa os teus enganados. Glória a Deus, Pai. O homem pode até tentar enganar o homem, mas Deus não. Mas quando o homem tem vida, a mulher tem vida com Deus, Deus ele tem uma forma de falar comigo, com você. Às vezes você não tem entendido a forma que Ele tem para te falar. Mas o que nós temos que fazer quando nós não entendemos? Lembra de Samuel? Ele era ainda apenas uma criança. Para que nós possamos entender, o sacerdote era Elias. Eli. Só que Eli, por um tempo, ele ouvia a voz de Deus, mas ele já não estava ouvindo mais. Mas por que, pastor? Ele estava velho? Não. É porque ele rompeu o altar do Senhor. Ele estava deixando os filhos dele fazendo de qualquer maneira, tocando naquilo que não era para tocar. A Bíblia fala que eles estavam se prostituindo no altar do Senhor. Aí por isso, por ele não repreender, a Bíblia mostra que ele parou de ouvir a voz de Deus. Aí, para quem conhece a Bíblia, sabe que havia uma mulher chamada Ana. Para todos ela era estéril. Naquele momento, naquela época, o homem ficava com a mulher durante até 7 anos. Se ela não dasse filho para ele, ele poderia arrumar outra para ter filho. Imagina só, passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nada daquela mulher ter filho. E naquela época, o casal quando tinha filho significava honra, e quando tinha filho era desonra. Aí você fica imaginando na cabeça de Ana. É Deus, aleluia. Eu estou desonrando meu marido. Eu não posso dar filho para ele. Para nós entendermos, meus irmãos, com 7 anos que ele poderia arrumar outra, ele ficou tentando 7 anos. Aí no 7º ano vem a tal da penina. Quantos tem a penina no teu caminho e não tem sabedoria para orar? A penina significa um impedimento. Aí se você for olhar, ele foi mais 10 anos sem Ana ter filho. Porque a Bíblia fala que quando Ana orava, ela orava com amargura. Ela já não estava orando mais do Senhor, ela estava orando preocupada com a sua rival. Porque a rival tinha o quê? 10 filhos. Então, 7 mais 10 anos, porque imagina cada filho um ano. No mínimo ali foi 17 anos de sofrimento. Aí eu fico olhando a Deus, por que Ana ficou esse tempo todo o Senhor recebeu a promessa? O Senhor me revelou porque ela estava em amargura. Deus não responde a oração com amargura. Mas a Bíblia relata que o marido dela amava ela. Tudo que ele fazia dava em dobro para ela, mas ela não estava preocupada com a mãe do marido, ela estava preocupada com quem? Com a sua irmã. Às vezes você está orando de uma forma para Deus te dar algo, mas você tem que perguntar a Deus se é isso que Ele tem para você. Se é isso mesmo que Ele quer, será que isso que você quer vai te aproximar do reino dele ou vai te afastar? Então nós temos que entender que a amargura impede as bênçãos de Deus que para nós. Só que Ana vai e muda a oração dela. A Bíblia fala que ela se jogou. Quando fala se jogar, meus irmãos, é aquele momento que você não está tendo força mais para orar, você não está conseguindo nem dobrar o joelho para orar, só chora. Ela se jogou. Para nós entender que Eli estava tão cego, ele não estava ouvindo mais a voz de Deus. Quando ele olha ela, ali é aquele momento que ela fez uma verdadeira oração, que ela se jogou ao altar do Senhor. Ele olha para ela e achava que ela estava embriagada, mas não. Ela se jogou tanto que o Espírito de Deus entrou sobre a vida dela, nem a voz saía, ela só tremia os lábios. Ele achava que ela estava embriagada. Mas Ana, ela estava tão cheia do Espírito Santo, quando ele falou que ela estava embriagada, ela chamou ele de Senhor. Ele falou, não, meu Senhor, não toma a tua serva como servo de Belial. Ela poderia ter repreendido ele ali, meus irmãos. Você não me conhece, com o tempo, ele fala qualquer coisa, mas não. Ela falou, não me compara com o mundo. Não me compara com o servo do Satanás, eu sou servo do Deus Altíssimo. Ali ela já esqueceu a amargura, ela não se preocupava mais com o perigo.
E o próprio Eli não teve como nem falar nada. Ele só abençoou ela. Então nós temos que entender até a forma de nós orar, a forma que nós vamos ser abençoados. E quando ele abençoou ela, que o Senhor, Ele possa ouvir as tuas petições, a tuas. E o Senhor ouviu, porque teve o que? Concordância na terra. Como ele diz no livro de Mateus 18, a partir dos 18, 19 e 20, que tudo aquilo que nós concordar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra também será desligado no céu. Então teve uma concordância, por mais que ele estava todo bagunçado, mas ele era o quê? O sacerdote. E ela falou, meu Senhor. E Deus ouviu o quê? A obediência que ela teve. Deus olhou lá e disse assim, ó, agora ela se converteu verdadeiramente. Porque se ela tivesse amargurada, ela ia se debater com o sacerdote. Mas não. Ela olhou para o sacerdote e disse, não me compara com a serva de Berequias. Porque ela dizia, eu sou serva do Senhor. E ali Deus respondeu. E deu ela um filho. Mas não era um filho qualquer. Era uma promessa. Porque ela fez uma promessa para Deus. E Deus precisou de usar o ventre dela. Da mesma forma que usou o ventre de Maria para conceder Jesus. Usou o ventre dela porque Deus precisava de alguém naquele templo para consertar aquilo que estava torto. Só que tem promessa, meus irmãos, que ela parece que está demorando, mas não está não. É porque Deus está preparando o melhor. Mas pastor, mas ali ela ganhou um menino, cresceu Samuel, foi crescendo. Mas a Bíblia fala que assim que ela desmamou, levou no altar do Senhor. O que nós temos que aprender? Tudo que nós fazemos trazendo ao altar do Senhor. Pastor, você está falando tudo o quê? É apresentar ao Senhor, meus irmãos. Não é dar para a igreja, entregar não. É entregar a nossa casa, não é dar a nossa casa, não. É entregar, Senhor, eu entrego a minha casa no altar do Senhor. Eu entrego a minha família, meu casamento, meus filhos. Não é dar. Tem gente que acha, confunde entregar com dar. Não, entregar é você apresentar, consagrar ao Senhor. Porque Jesus diz que em tudo dá graça. Porque essa não era a vontade de Deus, era a vontade do meu Pai. Que Ele nos conceda tudo aquilo que você pedir. Então Deus Ele quer nos conceder um milagre, a bênção. Mas o que nós temos que fazer? Consagrar tudo a Ele. E tudo que nós consagramos a Ele, meus irmãos, vai ser bem sucedido. Tem pessoas que às vezes não sabem explicar a forma certa que Deus quer falar e eles confundem. Tem pessoas que não já está pedindo, não. Consagrar, entregar o altar ao Senhor, eu chegar e dobrar o meu joelho e falar, Senhor, entrega a minha vida no teu altar. Porque para Deus, meus irmãos, a maior oferta é a nossa vida. A maior oferta para Deus é nosso arrependimento. A maior oferta para Deus é nossa alma lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E o maior ganho para nós é nós ter certeza que naquele último dia, quando a trombeta tocar, Ele nos chamar bendito do nosso Pai. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa nessa noite. Jesus, Ele deixa muito claro para mim e para você que Ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Mas os que receberam são chamados filhos de Deus. Então você que recebeu Ele, meus irmãos, você é filho. Filho co-herdeiro do Pai. Então nunca esquece, se você é co-herdeiro, você tem herança, não é com o pastor, é com Deus. Você tem herança, não com a missionária, com Deus. Você tem missionária, a esperança, meu irmão, você tem que esperar no Senhor. Porque Ele diz, esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Você quer que o Senhor te ouça? Espera com paciência nele. E o mais Ele fará. Olha o que Ele diz na palavra dele aqui no livro de Isaías,
capítulo 10, versículo 27. Os irmãos veem quando o Senhor, Ele quer falar conosco. Ele diz assim na palavra dele: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Vou repetir para os irmãos, Isaías capítulo 10, versículo 27. E acontecerá, vai acontecer naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O que eu quero que os irmãos entendam nessa noite? Nós temos que buscar a unção de Deus, a unção que despedaça o jugo. Como assim, pastor? Ele diz em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28: tomai de mim meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aprendei de mim que sou manso, e receber descanso para a vossa alma. Então, quando nós aprendemos com Cristo, nós temos descanso. Nós não carregamos aquele fardo que o mundo quer colocar nos nossos ombros. E quando nós buscamos o Senhor na oração, na leitura da palavra, Ele derrama unção sobre a minha e sobre a tua vida. A Bíblia relata para mim e para vocês, meus irmãos, que quando nós pagamos o mal com o bem, quando as pessoas desejam o nosso mal, nós pagamos com o bem. A Bíblia relata que o Senhor, Ele acumula brasas de fogo sobre a nossa cabeça. Essa brasa de fogo é a unção que despedaça o jugo, que despedaça a maldição, que quebra aquilo que nós não conseguimos nem ver. Tem coisa que Deus faz por mim, por você, nós nem estamos vendo, mas Ele está operando. Glória a Deus. A diferença é que os crentes de hoje, eles estão querendo algo visível. E são os crentes ainda, meus irmãos, que não nasceu de novo. Glória a Deus. Porque quem nasceu de novo não está preocupado com as coisas visíveis. Porque as coisas visíveis dessa terra, o Senhor já sabe que eu e você precisa. Ele faz uma parábola, meus irmãos, comparando nós com os pássaros e com o lírio do campo. Os pássaros não se veem, eles comem, eles servem. E não tem celeiro para guardar. Os lírios do campo não plantam, mas eles se vestem. Mais até daquele que Glória se diz mestre da sabedoria. Aí Jesus faz uma parábola para os discípulos: e vós, que sois filhos de Deus? Se nós aceitamos Jesus, estamos na presença do Senhor, se Deus cuida dos pássaros, das flores, quem dirá nós que estamos na presença dele? Aleluia. Só que às vezes o inimigo ele lança assim, meu irmão. Não adianta falar que não lança, ele lança seta. Sabe a maior seta que o inimigo hoje lança na vida do crente? Está vendo lá fora? Olha o ímpio. Está sendo mais abençoado do que você, que está buscando. Aí o crente está bem sem raiz. Tem gente que acha que a raiz é só de igreja. A leitura da palavra está fraca. A oração é aquela oração de Ana, de amargura. Às vezes, o jejum vai já com o propósito de querer e não é respondido, aí começa. Eu estou orando, estou jejuando, estou fazendo isso, nada. Agora, o dia que você começar a mudar a sua oração, não é a quantidade, é a qualidade. Que às vezes nós ficamos rodando, repetindo demais. Deus não está preocupado com palavras repetitivas. Ele está preocupado para nós falar direto com Ele, como eu e vocês aqui. Ó. Eu estou falando, você está ouvindo e entendendo. Deus quer entender o que nós queremos falar com Ele. Pastor, mas Deus já sabe da minha boca. Ele sabe, mas a Bíblia fala que Ele confessar com a boca. Ele quer ouvir, Ele é pai, Ele quer ouvir o filho. Porque a Bíblia fala que o filho, ele ouve a voz do pai e o pai do filho.
então tem que ter um contato entre o pai e o filho. O filho ele tem que comunicar com o pai, sim, porque o filho que comunica com o pai é o filho obediente. É para ele reconhecer a nossa voz. Falar lá, meu servo, por mais que eu não estou lá, mas ele sabe que eu não estou em carne, eu estou em espírito. A oração, meus irmãos, não é aquela oração de 12 horas, sempre pedindo a mesma coisa. A maior oração nossa com Deus é de gratidão. Deus quer que nós sejamos gratos. É nós dobrar nosso joelho, a primeira coisa é dizer: Senhor, obrigado por mais um dia ter me despertado. Agora tem gente que já acorda pedindo: Deus, o Senhor prepara comida boa para mim, o Senhor me dá livramento, o Senhor faz isso comigo, o Senhor envia pessoas para me abençoar, só quer. Está igual aquelas orações dos mundanos, né? Só quer o venha a nós, mas o reino não. Então uma pessoa dessa não pode nem fazer oração do Pai Nosso. Só venha a nós, o reino de Deus não reina tudo, porque só quer, nunca agradece. Aí fica igual um saquetel furado. Agora, como nós aprendemos a entender, somente de eu acordar, despertar, porque o salmista diz: deitei e dormi, mas o Senhor me despertou. É você entender que você foi desperto, não é porque estava na hora de você despertar, acordar, é porque o Senhor te despertou. Foi porque Ele soprou novamente fôlego de vida, que nós estamos dormindo, nós estamos como se estivesse morto. Mas o Senhor, Ele, pela misericórdia dele, Ele olhou para mim, olhou para você e falou assim: não, eu preciso dele ainda sobre essa terra. Quando nós estivermos fazendo a vontade de Deus nessa terra, meus irmãos, o inimigo pode até tentar tocar, mas ele vai levantar para cair com Golias, para manifestar a glória de Deus. Então eu quero que você entenda nessa noite. Eu não sei como você tem orado ao Senhor, mas se o Senhor não tem te respondido de hoje, tenta mudar o foco. Comece a fazer oração de gratidão. Senhor, eu já te pedi tanta coisa, mas tantas coisas que eu tenho feito por mim eu não tenho reconhecido. Faz uma confissão para Ele, como Isaías fez. Isaías foi tão humilde diante do Senhor e disse: eis-me aqui, Senhor, sou um homem de lábios impuros. Ele foi dizer assim: Senhor, eu pego tanto no falar. Isaías chegou dizendo assim: Senhor, eu oro demais, eu jejuo demais, eu leio muita Bíblia, me responda. Eis-me aqui, Senhor. Ele dizendo: usa-me conforme a tua vontade. Ele se prontificou. É nós entender e dizer para o Senhor: Senhor, eu sei, se eu comi hoje é porque o Senhor colocou alimento na minha mesa. Se eu estou respirando é porque o fôlego de vida do Senhor, Ele habita em mim. É você dizer ao Senhor: Senhor, se nós estamos aqui te adorando, é porque nós sabemos que se eu estou aqui, porque o Espírito do Senhor me trouxe. Porque eu precisava de ouvir essa mensagem. É eu e você entender que nós somos dependentes do Senhor. Meus irmãos, tem coisas que Deus vai fazer na minha e na sua vida, mas tem coisas que é só nós mesmos. Como assim? Deus te deu saúde, então vai trabalhar. Deus te deu uma casa, limpa ela. Deus te deu um lote, limpa ele. Cuida daquilo que Deus te deu, porque a minha Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, no muito, o Senhor honra. Porque Deus não tem cuidado, não tem honrado muitas pessoas. Porque Ele tem dado algo em vez da pessoa abençoar, tem amaldiçoar. Escutei uma pessoa esse dia tentando vender um carro e dizendo: eu não estou aguentando mais ver esse carro na frente. Esse carro só me dá canseira. Como é que uma pessoa dessa vai conseguir vender algo se ele mesmo está amaldiçoando aquilo que ele tem?
Nós temos que entender uma coisa, às vezes tem coisa que para você está ruim, mas é ver o sonho de outro lá que não tem. Tem um vídeo que eu assisti que me chamou muita atenção. Estava indo um cara a pé e o outro de bicicleta. E o cara olhou para o outro de bicicleta e falou: se eu tivesse uma bicicleta, eu chegava mais rápido. Aí passa um de moto perto da bicicleta e falou: se eu tivesse uma moto, eu chegava mais rápido. Aí o da moto olhou para o carro: se eu tivesse um carro, era melhor, porque nem tomava chuva. E no final tinha um cara na cadeira de roda no campo. E ele observou tudo e ele disse: ah, se eu tivesse 2 pernas para me andar. E ele tinha um carro. Às vezes nós estamos olhando o que o outro tem, mas não sabemos o trabalho, a dificuldade que ele teve para adquirir. É nós orar e abençoar: Senhor, abençoe o irmão, repreenda a inveja. É nós plantar uma semente boa, para que nós tenhamos a colheita. Porque o que Deus tem para mim e para você vai chegar na hora certa, no momento certo. Basta nós crermos. A Bíblia não manda nós correr atrás de bênçãos, ela diz que as bênçãos do Senhor nos seguirão. E ela faz o quê? Quem quer, ela vai ser dor. Deus manda uma bênção, mas às vezes nós corremos da bênção para querer algo que o outro irmão tem, achando que é bom para nós. O que Deus tem para mim e para você não é igual ao outro tem. Às vezes era diferente. Às vezes o que Deus tem para mim e para você, às vezes para você é melhor do que aquilo que eu tenho. Mas só que às vezes eu foco muito no que você tem, ou você foca no que eu tenho, queremos o que o outro tem. Aí vira uma inveja, aí o que nós vamos adquirir não é coisa de Deus. Meus irmãos, tem hora que nós temos que fazer como os discípulos para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. A que palavra bonita. Eles entenderam que eles não sabiam orar. Eles entenderam que, sabe quando eles falaram com Jesus? Foi quando Jesus mandou sair de 2 a 2, e eles voltam todos felizinhos. Os espíritos imundos nos obedecem. Até os espíritos imundos. As pessoas são curadas. Jesus vira para eles: não alegreis com os espíritos imundos obedecem, quando as pessoas são curadas. Alegreis com o teu nome escrito no livro da vida. É nós entender, meus irmãos, que os dons, Ele não vai nos salvar. O que vai nos salvar o quê? É a obediência. Nessa noite nós possamos entender, mais uma vez, que Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Ele veio para nos tirar, meus irmãos, da servidão do mundo, que era a escravidão. Aqui no livro de Isaías ele fala: e acontecerá naquele dia. Aqui estava falando antes de Jesus vir sobre a terra. E hoje já aconteceu, na minha e na sua vida. Acontecerá o quê? Que a sua carga será tirada do teu ombro. Então Jesus ele veio para tirar a carga que nós carregávamos do mundo. Hoje só carrega a carga do mundo quem não está em Cristo. Só carrega a carga do mundo quem está preocupado com as coisas do mundo. E a Bíblia fala que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então carrega a carga, meus irmãos. Nem animal hoje, nem cavalo estão proibindo para carregar carga. Eles não querem mais. Esse negócio de carroça está proibido. E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja carregando carga. Mas qual carga? O passado, não quer abrir mão. E está lá: Deus, escuta a minha história, faz uma história nova. Mas a história velha não sabe. Meu irmão, eu acho tremendo quando Deus fala com Abraão: sai. Imagina se Abraão não ouvisse a voz de Deus. Mas se nós for olhar por um momento, ele ouviu. Chegou um certo tempo, quando ele viu uma escassez, falta de alimento, ele foi procurar onde? Ele foi procurar em Jerusalém, nem em Israel não. Ele foi para o Egito.
O Egito tinha muito ouro, tinha muita comida, tinha muita fartura. Às vezes a gente está preocupado com o ouro, com a fartura, com as coisas terrenas, mas esquecemos que isso aí é a maldição. Se nós não sabemos usar, se torna maldição. Aí o coração fica naquilo, e a Bíblia fala que onde está o coração, ali está o tesouro. Abraão corre para o Egito, aí já entra tudo que não era de Deus. A mentira, mentiu para não morrer, você sabia que ele ia morrer, para que vai para lá? Que era mulher, já era irmã. Aí ali ele falou aqui porque queria receber algo do Egito. E o Egito não era o que Deus tinha para ele. Ali recebeu, a Bíblia fala, jumentas, gatos, ovelhas. E no final ele deu ainda para levar de brinde algo do Egito. Quem que era? A mulher, Agar. Aonde que saiu dos projetos de Deus. Porque Deus não tinha Egito para Abraão. Só mandou ele sair, ele já saiu, ficou a tenda. Abraão. Só que às vezes Deus tem um propósito na minha e na sua vida num lugar. E nós estamos focados naquele lugar que está o quê? Cheio de coisas que fazem os olhos brilhar. Cheio de coisas que não agradam a Deus. Cheio de coisas que são passageiras. Cheio de coisas que contaminam o olhar, contaminam o falar. Cheio de provérbios. Mas nessa noite o Senhor manda chamar a atenção minha e de toda a igreja, dizendo que, porque ainda que o teu povo, Israel, seja como a areia do mar, só o resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transforma a justiça. Então o Senhor está falando comigo e com você nessa noite, no nome de Jesus. Ele está falando com o povo de Israel. Mesmo que seja como a areia do mar, pequenininho, nós não precisamos ser grandes, porque grande tem que ser o Senhor. Tem pessoas que querem ser grande, querem aparecer, mas quem tem que aparecer não é eu, não é você, é Jesus. E quando nós mantemos nossa vida na palavra, por mais que as pessoas aqui na terra nos vejam como um grão de areia, como nada, mas se Deus nos vê, isso já nos basta. Porque se Ele nos vê, se Ele ouve a nossa oração, se Ele nos responde no momento certo, meu irmão, você vai preocupar com pessoas que não ouvem a voz de Deus? Você vai preocupar com o ímpio? Se a Bíblia fala que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, aí a Bíblia fala que o resto deles converterá, porque eles vão converter através do testemunho. Vai olhar para nós e vai ver a glória de Deus. Por que você acha que as pessoas vêm para a presença do Senhor? Eles vão dizer assim: ó, o missionário do mar era assim, não é mais. Eu quero conhecer essa igreja porque ele mudou. O pastor José era assim, o pastor Gilberto, o irmão Jair, a irmã Sara Sueli, eles eram assim, mas não é mais. Antes era do jeito, mas eu vejo a mudança, as pessoas têm que ver. E outra vez que verá o que é a diferença. Então, meus irmãos, essa diferença é quando nós colocamos a nossa vida na palavra. Porque essa palavra, ela se cumpre. Às vezes você fica assim, mas pastor, eu tenho buscado tanto a Deus na palavra. Mas a palavra de Deus mesmo, ou na palavra que você quer ouvir? Porque na palavra de Deus não tem como dar errado. Isaías fala: assim é a palavra que sai da minha boca, não volta vazia. Então essa palavra que sai não volta vazia. Mas a palavra que sai da boca, da nossa boca, ela é de Deus mesmo? Ou ela é só de Deus por um momento dentro da igreja?
Imagina o culto ali, eu sou 2 horas e meia. Deixa eu falar de Deus aqui, né, irmão? O dia é 24 horas, e as outras horas lá fora. Mais de 20 horas lá frente. Eu continuo falando de Deus. Eu continuo entendendo que é só Ele que é o provedor. Tem quem fala, eu sou o provedor da minha casa. Mas em casa o provedor é Cristo. Ele que provê tudo. Ele me dá as condições que eu preciso. E quem dá condições, quem supre as nossas necessidades? Somente Deus. Então, meus irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é um culto de libertação. E aqui está mostrando que Deus nos libertou do jugo do mundo. Ele nos libertou da carga que nós carregávamos, nós não estávamos aguentando. E não adianta ninguém falar, não. Todos que veio para o Senhor carregavam o jugo, carregavam um fardo que não era de Deus. Mas Jesus, Ele é o nosso alívio. Ele trouxe o alívio que eu e você precisávamos. E hoje nós estamos aqui para glorificar o nome dEle. Meus irmãos, nós temos que aprender com Jesus que Ele é manso. Aprender com Ele para que nós possamos ter descanso, nós deitar na nossa cama e não preocupar com o dia de manhã. Pastor, não estou conseguindo dormir. Ora, se o Senhor tem que despertar, você perdeu o sono, é para você orar. Não, desperta na cama, rodando para um lado do outro, olha para o teto e esquece o principal. Quando você perdeu o sono na sua casa, dobra o teu joelho, dê uns 2, 3 versículos do joelho dobrado e ora ao Senhor e fala: Senhor, repreenda toda insônia em nome de Jesus. Pode ter certeza. Quando você dobrar o joelho e se levantar, você vai encostar na sua cama, você vai dormir o sono do justo, porque Deus é a justiça. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, meus irmãos. Eu quis compartilhar com os irmãos, porque ela falou comigo. Eu creio também que falou com cada um de vocês. Amém? Uma passagem chegou no horário, e a Bíblia fala que tudo é ordem, decência, e que Deus possa continuar falando no coração dos irmãos. E assim eu agradeço a minha viva oportunidade no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estenda tuas mãos e volta a receber para nós vir para nossa casa em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, na nossa casa, trabalho, ministério, onde quer que cada um colocar a planta dos pés. Eu profetizo na minha e tua vida que a mão de Deus vai estar livrando, protegendo e suprindo toda necessidade. Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos em paz, Senhor nos acompanha. Em nome de Jesus.